Como é um tratamento na sessão de psicanálise para quem tem TDAH, né? A pessoa foi lá diagnosticada com TDAH. Como que funciona esse tratamento? Eu atendo adultos. Adulto já passou muitas coisas na infância devido à sua instabilidade de atenção, sobre a sua hiperatividade, a sua impulsividade, seu jeito de ser, que foge o normal, sabe? Um normal que não existe, mas as pessoas acreditam que existe, então não existe. Só que quem recebe, né, o que alguns chamam de TDAH, recebe esse diagnóstico, são pessoas que elas têm mais impulsividade, elas vivem mais a vida, né, se tiver a hiperatividade junto. E às vezes elas só se conectam, o cérebro dela, a forma dela pensar, dela se conectar, elas se conectam com aquilo que realmente tem interesse. Aquilo que não tem interesse tem uma grande dificuldade em manter-se a concentração. E vamos dizer, escola é muito difícil, a gente tem interesse em todos os professores que passam, em todas as aulas e em todo momento. Então, geralmente na fase escolar ou dentro de casa, mas principalmente a questão da desatenção, acho que é mais na fase escolar, que aquela pessoa, que é o adulto hoje, sofreu lá atrás, que as pessoas reclamavam da desorganização, da falta de atenção, da falta de interesse, do comportamento não adequado social-cultural, as questões de querer toda hora descobrir novas coisas na vida, mudar de profissão, mudar de curso, não permanecer em algo por muito tempo, porque muitas das vezes eles são conduzidos por outros, né? Faz isso, faz aquilo. Também tem a questão de muitas pessoas que lá atrás descobriram que tinham TDAH e as pessoas ao seu redor que ajudaram a passar essa fase os trataram como se eles não conseguissem nada se não fossem sozinhos, sabe? Tinha que ter uma babá para lembrar tudo, uma pessoa para fazer tudo. Geralmente, cada um tem sua angústia, mas as angústias que mais trazem aqui para mim em clínica é autoestima, essa questão da desatenção, eles trabalham muito mais o porquê eu não interesso por tal coisa, e ali eles começam a ter os seus próprios caminhos. Quando a impulsividade mais é porque tal coisa estimula essa minha impulsividade. Eles aprendem a olhar para si como sujeito único, né, como uma pessoa que gosta de si, começa a aprender a lidar com eles como eles são, que é muito difícil um adulto com TDAH eles aceitarem de início quem eles são, porque eles foram muito rejeitados lá na infância, de alguma forma, sabe? Então, outra coisa que a gente trabalha bastante é a capacidade que eles sentem em ser amados, em ser aceitos, para evitar relacionamentos tóxicos e abusivos. Muitos acreditam que eles não merecem ser amados, acreditam que não são bons o suficientes. O que tem de pessoas, adultos TDAHs, que eles não acreditam, né? Eles são, sim, incríveis, super inteligentes, mas como foram tão criticados em coisas rotineiras, tudo que eles conquistam, eles acreditam que é o mínimo, que ainda não é o suficiente, sabe? Então, muitos dos meus pacientes, né, que eu trato, eles geralmente chegaram com algum diagnóstico de TDAH, e as questões emocionais, a gente fala assim que os sintomas, né, secundários são mais fortes, os que mais machucam, porque a partir do momento que uma pessoa ela vive o seu real interesse naquilo, por exemplo, eu tenho TDAH, né? Eu tenho, tá fazendo que eu tenho. Então eu amo o que eu faço, eu amo apresentar vídeo para vocês explicando algo, eu amo estudar psicanálise, eu amo atender meu paciente em análise. Então, para mim, isso tudo eu consigo dedicar de uma forma muito surreal, muito gostosa. Então, eu consigo ter uma organização. As questões atrás que me machucavam, poxa, eu descobri o que me angustiava. Por exemplo, minha impulsividade era muito na questão de relacionamento, de onde eu tinha aquelas ações e reações, do medo de abandono, por exemplo, né? O meu caso foi a minha desorganização da rotina, que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu fui começando a aceitar que cada dia eu tinha que ter uma escolher uma coisa ou outra, porque eu não queria escolher, eu queria viver tudo, entendeu? Eu queria viver tudo. E isso eu fui aprendendo na análise. E muitos dos meus pacientes, às vezes, trabalhando muito em insegurança, a gente dá uma crescida, né, uma revigorada ali
na questão da segurança, é trabalhando a autoestima, é trabalhando os desejos, é trabalhando o que realmente você quer, o que você não quer, é você aceitando que ninguém agrada ninguém, é a gente tirando um pouquinho daquele rótulo que foi crescendo lá atrás, sabe? De que existe alguém que é normal e não é você. Não, a gente tira isso, a pessoa, o meu paciente, ele começa a elaborar melhor quem é ele, sabe? Quem é ele? Ele não é um transtorno, ele pode ter essas características que na linha tal vai ter o diagnóstico de TDAH, bacana, tem, agora ele sabe lidar com ele sabe que uma coisa que não interessa vai ser difícil mesmo. Ele sabe que ele tem TD, se ele chegar num lugar que irrita, que traz uma irritabilidade, a impulsividade dele pode ali dar uma rasteira. Ele sabe, ele vai começar a saber mais dele, mas os porquês, que aquilo dói naquele lugar, aonde dói, como se vê, tudo isso é muito trabalhado, né? Eu era muito desorganizada, a questão de rotina, essas coisas eu mudei por mim. Eu fui trabalhando na minha análise o que me doía quando eu tinha que manter uma rotina, o que me doía quando fazia uma outra coisa. E as coisas foram se ajustando. Os meus pacientes, eu posso usar uma palavra-chave que meus pacientes têm nas consultas. Meus pacientes TDAHs, eles têm na consulta de psicanálise, em análise aqui, eles têm acolhimento, eles têm entendimento, eles começam a ter autonomia sobre a própria vida, sabe? Autonomia da vida, eles começam a ter mais amor por quem eles são. E os sintomas é muito interessante. Eles começam sempre falando, porque eu sou TDAH, passa um ano de análise e já não existe nem mais essa nomenclatura. Nossa, Fernanda, hoje eu tô assim por causa disso. Aí, antes, muita gente se enxerga como se fosse o TDAH, é um TDAH ambulante. E o gostoso aqui na análise é que com o tempo, isso para. Eles se enxergam, vou dar nomes fictícios, né? Eu sou o Pedro, eu sou a Ana, eu sou a Ludmila, eu sou a Fernanda. E já param de falar, eu sou um TDAH. Eu tenho muitas dessas conquistas aqui na minha clínica. E eu sou muito feliz por atender esses adultos.